Entre alguns animes dessa temporada de verão de 2024, um anime particularmente me chamou um pouquinho a atenção por conta de ser um estilo que eu gostei bastante, principalmente vendo Plastic Memories lá em meados de 2015, 2016, que eu acabei vendo esse anime e que realmente me pegou bastante, que eu gostei bastante desse formato de anime, é Atre. Um anime particularmente um pouquinho parecido, na verdade que pode trazer uma ideia um pouquinho parecida com Plastic Memories. Apesar de não ser Plastic Memories, não ser o único anime que traz esse tipo de formato de gênero, né? Em questão de relação amorosa entre o humano com um robô, humanoide praticamente quase perfeito, semelhante ao humano, né? Afinal, tem um outro anime nessa temporada que é praticamente quase igualzinho, mas eu ainda não acabei vendo. Estou quase dando uma chance pequena para dar uma olhada, apesar de não ser parecido com esse Atre e Plastic Memories. Mas tem uma pegada um pouquinho interessante, um pouquinho igual na minha visão ali entre os dois. E eu fiquei bastante curioso, eu fiquei bastante animado em continuar assistindo cada vez mais sobre este anime. No atual momento, esse anime ele possui 3 episódios já lançados e ele conta a história do protagonista que ele acabou perdendo os pais no meio de um acidente de trânsito e a única pessoa que restou para ele foi a sua avó, e que no meio de um acidente também veio a falecer. Por conta disso, ele acabou tendo que virar e morar sozinho. E também no meio desse acidente que ele acabou perdendo os pais, ele acabou também perdendo a perna no meio do processo e ele acabou tendo que viver com uma prótese na perna. O cenário onde ele vive é um cenário semi-apocalíptico, semi-desastroso, onde o mar, o nível dos oceanos nesse anime acabou subindo muito em questão e acabou inundando cidades e deixando ela completamente submersa embaixo do oceano. Então as pessoas acabaram se refugiando e acabou morando em cima de uma ilha, de uma montanha, pelo que parece, e acabou construindo uma civilização lá. E no meio disso, o protagonista acabou buscando uma espécie de tesouro que a avó dele acabou deixando. Afinal, ela era oceanóloga e acabou deixando uma espécie de artefato para ele pegar e dar uma olhada, uma espécie de tesouro. Então ele acabou pegando e foi atrás da antiga casa dela, submersa no oceano. Acabou pegando a Atre, que é um robô de primeira linha. Afinal, ela é tão parecida com o humano, mas tão parecida que ela acaba esquecendo das coisas, de tão realista que ela é para se assemelhar com um humano de fato. Afinal, robôs não esquecem do que eles aprendem e ela acaba esquecendo. A Atre tem uma animação de responsabilidade do estúdio Troika, responsável por animar Recreators e Aldonat Zero. E a direção é de Makoto Kato. Composição da série por Juki Hanada e design de personagem por Yusano Imoto 4. Basicamente é um anime adaptado de uma visual novel. Praticamente ele vai acabar tendo várias abordagens de finais alternativos. Afinal, uma visual novel tem a opção de escolha de final, mas como esses animes eles acabam acompanhando de um desastre sempre no final do anime, eu espero profundamente que esse caso não se repita semelhante a Plastic Memories. Espero profundamente que acabem trazendo uma ideia muito boa e que seja um final muito bom e não um final desastroso como acontece em alguns animes por aí, onde o final é completamente desastroso. Praticamente o protagonista ele vive sozinho, ele tem uma amiga de infância junto com ele e tem uma mulher chamada Catherine que acaba se envolvendo em dívidas e acaba se envolvendo com o protagonista, e o protagonista decide ajudar ela. Ainda não deixou claro que tipo de relação
ela tem com o protagonista, se eles são muito conhecidos ou não, ainda não deixou claro. E no meio dele acabar encontrando a Atri, que sinceramente eu gostei pra caramba do personagem. É um personagem muito bom, um personagem que erra pra caramba, mesmo você sabendo que é um robô, ele erra pra caramba, não tem nem aquela semelhança de robô, é praticamente como se fosse uma menina de 16, 17 anos, particularmente. Eu achei muito bom esse tipo de acontecimento. Então, o protagonista, junto com essa Caterine, aí decidem vender a Atri, afinal viu que ela era de super qualidade, e acabou decidindo vender, afinal ela valeria uma nota para pagar a dívida da Caterine. Só que no caso a Caterine acabou fugindo de uns caras que estão com certeza envolvidos junto nesse cara que tá... parece ser um chefe da máfia, alguma coisa parecida, ou só uma pessoa aí que sabe que ela tá devendo e acabou enfiando capangas pra perseguir ela. E ela acaba fugindo logo no primeiro episódio, então nem tem mais relato sobre ela até o dado momento. Praticamente, com certeza vai ser uma história que vai abordar o protagonista se interessando cada vez mais pela personagem e gostando cada vez mais dela. Aqui já ficou claro e evidente em alguns momentos que ele tá gostando e tá criando ali uma espécie de relação amigável com ela. Apesar de demorar um pouquinho, mas eu espero que profundamente mais pra frente eu aconteça uma relação um pouquinho mais interessante nesse caso. Bom, praticamente é isso, né? Espero não seguir o mesmo fluxo, a mesma linha de ser igual ao Plastic Memories. Afinal, Plastic Memories tem um final meio desastroso, é complicado. E até hoje não se falou mais do que aconteceu no final de Plastic Memories, que eu particularmente gostaria de ver o que aconteceria no final. Eu até pensaria em fazer um vídeo sobre este anime, falando minhas experiências, falando o que eu achei. Foi um anime que terminou faz tempo, né? Diferente desse aqui que tá saindo, e eu gostaria de dar as minhas impressões finais logo lá quando terminar o anime, para falar o que eu achei deste anime. Mas por enquanto minhas impressões ficam assim. É isso aí praticamente. No momento, nos 3 episódios, está seguindo o protagonista, vivendo a vida dele, indo atrás da personagem e vendo que ela está mudando aos poucos o protagonista. Afinal, antes o protagonista não gostava de ir na escola e agora praticamente está gostando e indo na escola tentar fazer alguma coisa. Bom, é isso. O anime lança, se não me engano, todos os sábados ou domingos. Acredito que seja todos os domingos que ele lança, se não me falha a memória. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.